As crianças podem ir para o seu culto agora? Irmãos, nós lemos o texto de Mateus 24, lemos os versículos 15 a 28. Esse texto, nós abrimos nesse texto já na semana passada, e eu disse na semana passada que esse texto fala acerca das marcas do período da grande tribulação. Eu disse que esse texto de Mateus 24, de 15 a 28, apresenta 3 marcas do período da tribulação. Eu não consegui terminar nem a primeira marca na semana passada. A primeira marca da grande tribulação que nós vimos foi o sofrimento inédito. E esse sofrimento inédito nós dissemos que está descrito nos versículos 15 a 21. E eu consegui falar só sobre o versículo 15. Na semana passada não consegui falar sobre o restante do texto. Mas antes de nós retomarmos e olharmos para essas marcas da grande tribulação, eu quero que os irmãos considerem novamente o gráfico panorâmico que eu trouxe aos irmãos há algumas semanas, para que os irmãos se recordem de que período estamos falando, de que período esse texto fala, e aqueles que não têm acompanhado possam então se situar na história. O gráfico está sendo aí exposto para vocês. Vocês têm aí as descrições dos episódios, dos eventos do porvir, os eventos escatológicos estão todos aí. E os irmãos veem ali, onde aparece de vez em quando uma nuvenzinha com raios, os irmãos veem ali a tribulação. Os irmãos veem lá. Esse texto sobre o qual estamos falando e versando nessas nossas exposições, esse texto fala desse período que os irmãos veem aí quase no meio do quadro, o período da tribulação. Esse período não aconteceu ainda na história humana. Nós não vivenciamos ainda isso, a humanidade ainda não vivenciou a grande tribulação. A grande tribulação ainda virá. E os irmãos que têm acompanhado essas explicações do texto que eu tenho apresentado, os irmãos têm visto aí os motivos pelos quais nós dizemos que a grande tribulação ainda não aconteceu. Eu disse que antes da tribulação acontecer, e os irmãos veem aí no quadro, eu disse que acontecerá o arrebatamento da igreja. E os irmãos no quadro podem ver aquela setinha esverdeada ali. Os irmãos veem aquela setinha, o arrebatamento da igreja acontecendo antes da tribulação. Nós cremos que antes que o anticristo se manifeste, antes que inicie esse período tão horrível de sofrimento sobre a humanidade, a igreja será arrebatada. Nós cremos também que a ressurreição dos crentes, que vai acontecer junto com o arrebatamento é de crentes vivos na ocasião e dos mortos que vão ressuscitar no dia. Nós cremos que a ressurreição dos crentes também vai acontecer antes da tribulação. Então você tem ali antes da tribulação uma setinha, aquela setinha está dizendo arrebatamento, e nesse arrebatamento está abrangido o arrebatamento da igreja, dos crentes vivos e os crentes em Cristo que já morreram. Eles vão ressuscitar no dia do arrebatamento.
Onde eles estão agora? A alma deles está no céu. O corpo deles está no cemitério, ou sabe-se lá onde estão esses corpos depois de tantos séculos se decompondo. Mas o Senhor ressuscitará os crentes. Os crentes, desde o início da igreja, os cristãos, Ele vai ressuscitar. E então, unidos novamente às suas almas, eles subirão aos céus para o encontro do Senhor nos ares, juntamente com os crentes que estiverem vivos naquela ocasião. Isso é ensinado pelo apóstolo Paulo em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4 de 1 aos Tessalonicenses descreve esses episódios, esses eventos escatológicos. Algumas pessoas perguntaram para mim o seguinte: pastor, durante a tribulação vai ter crentes? Se a igreja foi arrebatada antes da tribulação, então vai ter crentes na tribulação? Vai ter crentes, porque muitos vão se converter durante a tribulação. E eles vão morrer também durante a tribulação por causa da perseguição atroz desse indivíduo que é central na grande tribulação, que é o anticristo, que nós não sabemos quem é. Muita gente já tentou adivinhar quem é. O maior candidato atual é Barack Obama. Outros preferem o Papa Francisco. Enfim, as pessoas vivem apostando nos seus anticristos por aí, né? Para nós isso não interessa. O fato é que o anticristo só vai surgir na grande tribulação, e como a tribulação ainda não começou, então ele ainda vai aparecer no cenário mundial. Mas ele vai perseguir os que crerem em Cristo nesse período. Haverá uma grande atividade missionária, como dissemos, e muitos crerão no Evangelho e serão mortos. Serão perseguidos e serão mortos. E aí surge outra pergunta: pastor, eles vão ser mortos, e quando é que eles vão ressuscitar? Se a igreja já ressuscitou e já foi arrebatada, eles se convertem depois do arrebatamento. É um crente muito azarado esse. Se converteu depois do arrebatamento, morreu perseguido. Ou seja, morreu depois da ressurreição. É muito azar. O que vai acontecer com esses crentes desse período, com os salvos desse período? Irmãos, a Sagrada Escritura é muito clara acerca do que vai acontecer com eles. Você deve olhar na Bíblia, Apocalipse 20, versículo 4, e lá você tem a sua resposta. Apocalipse 20, versículo 4. Veja o que diz esse texto, Apocalipse 20, 4. O texto diz assim: vi também tronos, Apocalipse 24. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. O texto aqui não define quem são essas pessoas. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Quem são essas pessoas? São os crentes da grande tribulação. Eles viveram ou viverão na época do anticristo, na época da besta. Mas eles não vão aceitar segui-la. Eles não vão aceitar adorá-la. Eles vão rejeitar adorar e servir o anticristo. E por isso foram mortos ou serão mortos por causa disso. Veja então o que acontece com eles. Não receberam a marca na fronte e na mão e viveram. Aqui é a ressurreição deles. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, quando eles vão ressuscitar? Eles vão ressuscitar no final da tribulação para entrar no reino milenar. Então, se você seguir essa bolinha vermelha, eles vão ressuscitar aqui no finalzinho da tribulação. Existe a ressurreição daqueles que vão se converter
durante esse período terrível de tribulação. Então, certamente vão se converter, vão ressuscitar na segunda vinda de Cristo aqui e vão entrar para o reino milenar. É aí que está a ressurreição dessas pessoas, de acordo com Apocalipse 20, versículo 4. Aí os irmãos podem perguntar, e aqueles que nunca crerão em Cristo? E eles? Quando é que eles vão ressuscitar afinal? Porque a igreja já ressuscitou antes da tribulação. Os que creem em Cristo durante a tribulação ressuscitam assim que ele volta, no final da tribulação. E os que não são crentes e que já morreram, de todas as épocas? Veja o versículo 5 agora. O versículo 5 fala: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Está claro aqui? Eles não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, os demais só vão ressuscitar aqui no fim do reino milenar. Eles só viverão novamente, só ressuscitarão, os seus corpos só ressuscitarão no fim do reino milenar. E o que tem no fim do reino milenar? Dá para ver ali, né? É o juízo final. Esses não são bem-aventurados. Bem-aventurados são os que participaram da primeira ressurreição, que abrange as anteriores. Essa ressurreição final e última, quem passar por ela não é bem-aventurado. Vai passar pelo juízo final. São pessoas que estarão para sempre condenadas. Então, esta é uma proposta de cronologia das ressurreições. Vamos deixar o gráfico aqui por enquanto, para que os irmãos se familiarizem com ele e mantenham aí na sua memória essas informações. E nós vamos voltar para Mateus 24 e vamos dar seguimento à nossa exposição desse texto, Mateus 24, 15 até o versículo 21, mostra o sofrimento inédito. O sofrimento inédito. E vamos falar sobre esse trecho. A segunda marca da tribulação, os irmãos veem no versículo 22, é a graça aliviadora. Está no versículo 22. Você vê só nesse versículo, tem aí a graça aliviadora. E a terceira marca da tribulação está nos versículos 23 a 28. É o engano revelador. É um engano que revela quem as pessoas são. Isso nós veremos nos versículos 23 a 28. Nós estamos então no primeiro item. O primeiro item é sofrimento inédito, é a primeira marca da tribulação. Nós vimos na semana passada quem é o abominável da desolação. O abominável da desolação é mencionado no profeta Daniel em 3 momentos, em Daniel 9, 26 e 27, em Daniel 11, 31 e Daniel 12, 11. O texto diz que ele vai se situar no lugar santo e fala que quando isso acontecer, então, esse é o evento que marca um início de sofrimento sem igual. Nós vimos que essa figura, o abominável da desolação, não se encaixa no personagem histórico Antíoco Epifanes, que profanou o templo em 167, também não se encaixa na figura do general Tito, que invadiu Jerusalém no ano 70, este abominável da desolação ainda há de vir, e nós não sabemos a identidade dele, nós o conhecemos apenas como anticristo. Ele vai exigir, de acordo com o ensino do apóstolo Paulo, ele vai se colocar no lugar santo do templo, que terá sido reconstruído, que será reconstruído no futuro,
Ele vai se colocar no lugar santo, não apenas invadindo o lugar santo, como os outros invasores que fizeram isso anteriores a ele. Ele vai exigir adoração, como se fosse Deus, no lugar santo. Ele vai se colocar no lugar de Deus e exigir a adoração das pessoas. E o seu amigo, o seu secretário principal, chamado de falso profeta, ou a segunda besta, de que fala o livro do Apocalipse, vai estimular a adoração mundial desse homem, desse indivíduo, o anticristo. O texto fala dele, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel. Ele vai estar no lugar santo, e nós falamos sobre isso durante todo o sermão de domingo passado. Aí vejam agora na sequência, no versículo 16, o grau de sofrimento que esse episódio vai desencadear. E aqui, o cenário que é apontado é a Palestina. Por quê? Porque a grande tribulação, o quartel-general do anticristo, o cenário central, principal desses eventos será a Palestina. Ali o anticristo terá o seu quartel-general e mais. O povo de Israel é um alvo especial da tribulação. Por que o povo de Israel é um alvo especial da tribulação? Porque o Senhor disse a Daniel que 70 semanas estavam estabelecidas sobre o seu povo, o povo de Daniel, o povo de Israel. Então a tribulação, a grande tribulação, tem muito que ver com o povo de Israel. É Deus tratando com seu povo, o povo de Israel. Por isso, aqui o texto focaliza especialmente a Palestina e os judeus no meio desse sofrimento. Mas nós sabemos e veremos hoje textos que mostram que a tribulação vai abranger o mundo inteiro. Bom, veja aí na sua Bíblia o versículo 16. O texto diz o seguinte: então, quando esse cenário se estabelecer, o anticristo no lugar santo, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ou seja, não haverá tempo para pensar. O sofrimento, a angústia, a opressão, a perseguição contra esse povo que não vai aceitar adorar um homem, adorar o anticristo, o povo judeu. Esse sofrimento será intenso, a perseguição será grande sobre esse povo, o povo judeu. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Judéia é a parte sul da Palestina, onde está Jerusalém. Ali é o lugar mais próximo, ali do anticristo. O anticristo estará em Jerusalém. Fujam para os montes. Na Bíblia, os montes sempre são apresentados como um lugar mais seguro diante da calamidade. Se os irmãos lerem a história de Ló, quando veio o juízo sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, a orientação dada a Ló em Gênesis 19, 17, é para que ele pegasse as suas filhas e fugisse para os montes. Fugisse para os montes, porque ali seria o lugar seguro. Ele fala, não pare na campina. Não pare na campina, corra, fuja, não olhe sequer para trás. A mulher dele, curiosa, olhou e foi convertida numa coluna de sal. E ele fugiu com suas filhas e se escondeu então nos lugares altos. Os lugares altos são lugares mais seguros. Então a situação é de tamanha urgência, a situação é de tamanho pavor e tamanha opressão que as pessoas terão que correr, terão que fugir. A orientação do Senhor é essa: fujam para os montes. O texto prossegue no versículo 17. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. O que é um eirado? O que é um eirado? Tem uma foto de um eirado, um eirado em miniatura. Tentei achar uma casa entre as descobertas arqueológicas, mas não consegui, porque evidentemente as casas de 2000 anos atrás elas já desabaram todas, caíram todas, não tem mais casas de 2000 anos atrás hoje em dia para a gente visitar. Talvez em Pompeia, talvez tenha em Pompeia, mas sem telhado. Aqui nós temos uma miniatura, uma maquete de uma casa que tem eirado. Os irmãos veem o que é o eirado ali. O eirado é a laje que cobre a casa. Então, a orientação é
quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. Você vai dizer, mas o que alguém vai estar fazendo no telhado ou na laje de casa? Se na época não tinha antena de televisão, né, para arrumar, se na época não tinha nada que fazer lá em cima, por que alguém subiria no eirado? O eirado era uma espécie de living, uma espécie de espaço de convivência. As pessoas subiam no eirado para ter ali um tempo de descanso. Na época não tinha TV, na época não tinha aparelho de som. Quando você quer descansar, ficar tranquilo, relaxar um pouquinho, o que você faz? Você entra na sua sala, né, ou em algum outro espaço da sua casa, e ali você deita, você descansa, você se senta, você reflete, você lê, você ouve um jornal, você assiste um filme. Ali é o seu espaço de tranquilidade. Naqueles dias não existia isso. Naqueles dias, se você quisesse ter um espaço assim, esse espaço seria o eirado. O eirado ali, apontando ali, essa parte aqui de cima. Agora vejam que o acesso para o eirado era por fora. Não tinha escada por dentro. Era por fora a escada. A situação é de tamanha urgência que a orientação do Senhor é: olha, se você estiver no eirado e receber a notícia que o abominável da desolação está no lugar santo, nem entre na casa de novo. Desça a escada correndo, não vai pular lá de cima que você pode quebrar o pé. Então, não pule, mas desça correndo e nem pare para entrar em casa pegar coisa alguma. Fuja. É um tempo terrível. É um tempo desesperador. Não pense duas vezes. As angústias que virão, as crueldades que serão trazidas sobre vocês, são coisas que vocês jamais conseguiram imaginar. Fujam nesse momento, desçam correndo e não parem para pegar nada em casa. O texto prossegue dizendo no versículo 18, quem estiver no campo, a sociedade agrária, as pessoas trabalhavam no campo, ou cuidando de ovelhas ou de plantações. O texto diz, quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. As pessoas, quando iam para o campo, não levavam a capa. Capa era uma vestimenta que sobrepunha tudo e que servia especialmente para o frio ou para um clima um pouquinho mais ameno, a pessoa se cobria com a capa. Se ela vai trabalhar no campo, ela não leva a capa. E às vezes leva a capa, mas tira a capa para trabalhar, por causa do calor, por causa do sol, ou do próprio serviço. A pessoa trabalhando no campo com uma capa, cobrindo toda ela, isso atrapalha muito. Então, naturalmente, quem vai trabalhar no campo não vai estar trabalhando com a capa. Por isso, deixará a capa em algum lugar. A urgência é tão grande que o Senhor diz, quem estiver no campo, não busque a capa. Fuja. E a capa era importante, muito importante. Veremos já por quê. Mas não volte para pegar. O sofrimento e a ameaça serão gigantescos. Não volte para pegar a capa. É melhor ficar sem ela. Fuja. O texto prossegue no versículo 19. O texto diz, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Imaginem essa situação. Imaginem uma fuga para as montanhas, uma mulher grávida, fugindo para os montes. A gente vê mulher grávida andando, já dá dó. Algumas mulheres andando, grávidas, parecem pato andando. Não conseguem andar direito. É difícil. Imagino que seja terrível. Dói tudo, imagino que doa tudo. É uma experiência terrível. Imagina uma mulher de 8, 9 meses quase, fugindo para as montanhas. Não dá para imaginar isso. E imaginem a pessoa com uma criança de colo, amamentando uma criança, fugindo para as montanhas. Então o Senhor diz, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. O sofrimento delas será pior ainda, porque estarão fugindo nessas condições difíceis. O versículo 20 diz, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. Por quê? Eles teriam que fugir para os montes.
A Palestina não é um lugar frio, mas no inverno, hoje talvez seja um pouco mais quente, mas no inverno varia. Nos meses de julho e agosto, o clima varia entre 18 e 20 graus no inverno. Mas nas montanhas, isso é mais frio. E notem, eles não teriam tempo de pegar a capa. Por isso Jesus diz, orem para que não aconteça no inverno. No inverno é mais difícil de achar alimento. Vocês terão que correr sem levar nada. Não vai dar para pegar roupas extras, blusas, agasalhos. Nada disso vocês vão poder levar. Então orem para que isso não aconteça nem no inverno e nem no sábado. Por que ele fala nem no sábado? Porque o foco aqui é o povo judeu. E naqueles dias, com a reconstrução do templo, que será, afinal, invadido pelo anticristo, com a reconstrução do templo haverá um revigoramento da religião judaica. E os judeus vão observar a lei. E, de acordo com os legalistas judeus, no sábado não se podia andar muito. Havia um limite para caminhar um sábado. E ele diz então, olha, vocês que são tão legalistas judeus, orem para que não aconteça num sábado, porque vocês vão ter que correr muito naquele período em que a religião judaica estará numa época de revigoramento. E aí o versículo 21 então diz o motivo de tanta urgência, de tanto desespero, de tanta pressa. O texto diz, porque nesse tempo haverá, e aí vem a famosa expressão que estamos falando. Nesse tempo haverá grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. O versículo 21, meus irmãos, é um versículo que evoca o texto de Daniel no capítulo 12. Abra sua Bíblia em Daniel, no capítulo 12. Veja o que diz esse trecho da Bíblia, Daniel 12, 1. O texto diz em Daniel 12, 1. Prestem atenção nesse trecho, diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, aqui a grande tribulação, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, Mateus 24, 21, evoca precisamente esta passagem, falando que naquele tempo haverá uma angústia e um sofrimento, qual nunca existiram em toda a história da humanidade. A humanidade nunca viu o que vai acontecer naqueles dias. O texto, como eu disse, de Mateus 24, ele abrange como cenário a Palestina, mas a Escritura mostra que a grande tribulação será um evento que vai atingir todo o mundo todo, não somente a Palestina. O texto de Isaías, no capítulo 24, se irmãos olharem, vejam Isaías 24, abra sua Bíblia, você tem uma descrição da grande tribulação nesse texto. E é uma descrição da grande tribulação apontando para o mundo todo. Isso precedendo o tempo em que o rei voltar para estabelecer o seu trono aqui.
Isaías 24, vejam, os irmãos, nós não vamos ler o capítulo inteiro, é claro, o tempo não permite, mas os irmãos devem observar em casa. O texto é um texto que descreve o sofrimento do mundo todo, de toda a terra, de todas as nações, de todas as pessoas nessa época. E o capítulo termina falando que tudo isso acontecerá quando o Senhor estiver aí estabelecendo o seu reino em Sião. O texto diz no capítulo 24, versículo 1, fala assim: eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra. Não é apenas a Palestina, mas a terra. Vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. E o texto prossegue descrevendo o terror daqueles dias e termina fazendo alusão ao reino do Senhor que será estabelecido nesse tempo. A lua se envergonhará, versículo 23, e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém, perante os seus anciãos haverá glória. Aqui existe essa descrição de um abalo universal. Texto de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 10. Voltem agora para o Novo Testamento, veja Apocalipse 3, versículo 10. Diz assim, Apocalipse 3, 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. A grande tribulação será um evento mundial, um evento que trará grande pavor, não só sobre os judeus naqueles dias, mas sobre toda a humanidade, não só por causa dos terrores que o anticristo vai trazer sobre os judeus e sobre os que crerem em Cristo, mas também por causa dos grandes abalos naturais que marcarão aquele período, conforme nós veremos ainda hoje, se o Senhor permitir. Olhando então esses versículos, os versículos 15 até o versículo 21, os irmãos podem ver então a alusão que Jesus faz a um sofrimento inédito. A tribulação virá e será um período de sofrimento inédito. Mas, quando nós prosseguimos a leitura de Mateus 24, nós chegamos no versículo 22 e encontramos no versículo 22 a segunda marca da grande tribulação. Vejam no versículo 22 a segunda marca. A segunda marca da tribulação é a graça aliviadora. É muito interessante ver isso na palavra de Deus. A justiça de Deus e a ira de Deus, ela sempre é mesclada de compaixão. A justiça de Deus e a ira de Deus sempre é mesclada com a sua graça, que é bondosa, que é uma graça aliviadora, que é uma graça consoladora e sustentadora. E é possível encontrar os sinais dessa graça também nessa época tão difícil que virá sobre a terra. Haverá nesses dias muita dor, muito sofrimento, veremos aqui passagens que mostram isso, mas mesmo nesse tempo haverá favor, haverá graça, haverá manifestações da bondade, da preservação, do consolo do Senhor. E o Senhor age assim porque o Senhor é um Pai amoroso. Nós não podemos conceber Deus como um déspota rancoroso. Nós não podemos concebê-lo como alguém que está pronto e sempre prestes a levantar a sua mão e despejar ou
ou desferir o seu golpe contra aqueles que o desagradam. Não. A palavra de Deus sempre mostra o nosso Deus como um Deus longânimo e paciente. Quando o Senhor chamou Abraão, ele disse a Abraão que um dia os descendentes dele voltariam, depois de um longo período de escravidão no Egito, eles voltariam para a Palestina e tomariam aquela terra. E ele explica por que demoraria tantos séculos para que os descendentes de Abraão tomassem a Palestina. Ele diz, porque ainda não se encheu a medida de iniquidade dos amorreus. Os amorreus, eles vivem numa situação de podridão assustadora. Sodoma e Gomorra eram provas disso. Elas se adiantavam em termos de maldade, de pecado às outras cidades. Por isso o Senhor adiantou o juízo. Mas ele diz, ainda não se encheu a medida de iniquidade dos amorreus. Por isso, eu vou segurar o juízo até que isso aconteça, porque o Senhor é longânimo, Ele é paciente, Ele não é um Deus pronto a punir, Ele espera que todos se arrependam. Por isso não é aquele Deus pronto a se levantar e a punir. O Senhor é como um pai amoroso. A grande tribulação acontecerá no futuro, quando a medida de iniquidade deste mundo chegar ao seu apogeu. Então o Senhor manifestará a sua ira. E mesmo nesses dias haverá manifestações da sua bondade. Quando as minhas filhas eram menores e eu tinha que discipliná-las, eu fazia isso quando não tinha mais outra saída. Hoje existe a lei da palmada. Agora, o pai responsável que educa o filho é punido pelo Estado. O pai irresponsável que passa o dia no boteco enchendo a cara e nem sabe o que o filho faz e não está nem aí para o que ele faz, esse não tem problema nenhum, é capaz até de ser premiado. O pai que é severo e que sabe que algumas vezes o diálogo com uma criança não resolve, o pai que é severo, que é responsável e que sabe que algumas vezes a linguagem que a criança entende é de outro tipo, o pai que faz isso, como eu fiz, várias vezes, e faria de novo, com o Estado proibindo ou não, o pai que faz isso é punido. Mas eu fiz isso, faria novamente, e aconselho os pais de crianças pequenas quando os recursos normais de diálogo, de conversa, não se mostrarem frutíferos, que você pegue uma varinha e basta uma varadinha já resolve, não precisa bater muito não, não precisa espancar não. 2 varadinhas, é a varinha mágica, ela transforma tudo, é a varinha transformadora. Depois que você faz isso uma vez, basta mostrar a varinha, não precisa mais usar. Se você fizer isso 1 ou 2 vezes, a varinha aumenta o poder dela. Ela multiplica o poder. Aí você não precisa mais fazer, você só mostra. Você pega ela na mão e mostra. Já resolve o problema. Eu fiz isso algumas vezes. Isso dói muito em nós. Tive que fazer isso algumas vezes com as minhas filhas, para criar nelas um caráter sério, responsável, verdadeiro. E eu me lembro que quando eu fazia isso, eu não tinha prazer nenhum nisso. E me lembro que depois que eu fazia isso, e elas choravam, eu dizia assim, você quer que eu vá agora buscar um copo d'água? E elas faziam assim, quero. Então eu ia na cozinha e trazia água para elas, dava água para elas, bebiam água, eu pegava no colo, abraçava, e ficava um tempão abraçado com elas, ali, até parar de chorar. Aí eu dizia, papai fez isso com você, porque você tem que entender que o pecado traz consequências ruins. Se você não aprender isso com o papai, você vai aprender isso de outras formas.
Eu amo você. Quero que você aprenda isso comigo, não com outros. O que isso reflete? Eu não fui pai perfeito, claro que não. Mas o que uma postura como essa reflete? Reflete que a punição paterna é uma punição mesclada de afeto, de compaixão. Nós vemos nesse período que os filhos de Deus estarão passando por momentos terríveis. Serão atingidos por dores e por sofrimentos inigualáveis, porque estarão presentes naqueles dias, tendo se convertido ao Senhor. Mas a Bíblia mostra nesse versículo a graça de Deus no meio de todo esse sofrimento, no meio de toda essa tragédia que vemos aqui. O texto diz no versículo 22, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. O que significa que os dias vão ser abreviados? Uma vez uma senhora falou para mim, que leu de um estudo, falando que o dia agora não tem mais 24 horas, o dia agora tem 18. Então, a Terra está girando mais rápido, então é o cumprimento dessa profecia. Eu não sei se a Terra está girando mais rápido, às vezes eu tenho algumas tonturas, não sei se é isso. Né? Pode ser que seja a Terra girando mais rápido, e eu fico meio tonto, e posso cair. Eu fiz até um exame médico, mas o médico não disse nada, ele não falou, olha, você não tem tontura porque a Terra está girando mais rápido, as razões são outras, e os exames deram todos negativos, estou bem. Mas o texto aqui não está falando que o dia vai ser mais curto, que em vez de 24 horas vai ter 18 ou 15, não é isso. Quando o texto diz que aqueles dias serão abreviados, o texto está dizendo que o período poderia ser um período maior. Mas em vez de ser um período maior, de 10 anos, por exemplo, vai ser um período de 7. Os 3 anos e meio de efetivo sofrimento poderiam ser 5 anos de efetivo sofrimento. Mas o Senhor reduziu esse período a 3 anos e meio de efetivo sofrimento. E por que Ele fez isso? Porque Deus encurtou não a duração do dia, mas o período em que o sofrimento vai acontecer. Por que Deus fez com que o período durasse somente 3 anos e meio de efetivo sofrimento? O texto explica por quê. O texto dá 2 motivos. Em primeiro lugar, o texto fala que se ele não fizesse isso, ninguém seria salvo. Ninguém iria sobreviver. Todos seriam consumidos. A humanidade seria devastada. O livro de Isaías diz, no capítulo 40, versículos 6 a 8, o texto diz que os homens, as pessoas, são ervas. São como a planta, o mato. Existe uma fragilidade no ser humano muito grande. Nossa vida é muito frágil. Nós não suportamos muito sofrimento. O nosso corpo aguenta o sofrimento até um limite, depois ele não suporta mais. Nós somos frágeis até em relação aos animais. Se nós compararmos a nossa força com a força dos animais, nós veremos que os animais são mais fortes do que nós. Até uma formiga é proporcionalmente muito mais forte do que nós. Se você jogar uma formiga de uma altura 100 vezes maior do que ela sai andando. E ainda ri para você. Agora, se você se jogar de uma altura 100 vezes maior do que você, você não sobrevive. Então, nós vemos que existe isso, existe uma fragilidade em nós. Os animais são muito mais fortes do que nós, mais velozes, suportam muito mais as coisas do que nós. Nós não temos a mesma força, a mesma velocidade de um cão. Não temos a mesma agilidade de um gato ou de um rato. Nós não temos isso. Os animais têm essas coisas. Dizem, os pais da igreja diziam que nós somos assim, que nós somos mais frágeis fisicamente do que os animais, porque Deus não queria que nós valorizássemos demais o nosso corpo.
e cultuássemos demais o nosso corpo, mas desenvolvêssemos a nossa mente. Os animais têm aí os seus músculos, então eles que desenvolvam os seus músculos aí correndo atrás um do outro. Nós somos pessoas que não temos tantos músculos, nós não somos pessoas tão fortes, não somos como os animais. Então nós temos o quê? Temos inteligência, então desenvolva a inteligência. A grande maioria do ser humano desenvolveu os músculos. E não desenvolve a inteligência. É só você conversar com o halterofilista. Né? Com todo respeito, os halterofilistas que estão me ouvindo. Né? Mas, as moças, mulheres, resolvem desenvolver mais a forma física, o formato do seu corpo. E resolvem gastar horas e horas em academia do que em biblioteca. Dizem que as misses, todas elas, já leram o Pequeno Príncipe até a metade, pelo menos. Ilustrado. Agora, claro que há exceções. Se tiver alguma miss me ouvindo, eu sei que você é exceção. Eu sei que você já leu o Pequeno Príncipe inteiro. Mas existe uma fragilidade em nós. E, segundo os pais da igreja, essa fragilidade existe para que nós desenvolvamos mais a nossa inteligência, as nossas habilidades intelectuais, que nós gastemos mais tempo com livros, com aprendizado, com desenvolvimento do caráter, do conhecimento, da mente, do intelecto, do que do físico, do corpo. Dizem os pais da igreja que Deus fez as coisas assim por esse motivo, para que saibamos o que é mais importante em nós. Deus valorizou outras coisas em nós. Não que não devamos cuidar do nosso corpo, mas Deus valorizou outras coisas em nós, colocou coisas em nós que são mais importantes, tanto que Ele mostra isso dando corpos mais fortes para os bichos, mostrando que o que é importante mesmo é o intelecto, são as coisas da alma, do pensamento, do conhecimento. Por isso somos frágeis. E o texto de Isaías diz que nós somos erva, que nós temos essa fragilidade, nós passamos depressa. Isaías 51:12 diz que nós não temos que temer o homem, porque o homem é erva. Ele passa e ele é frágil. Por causa disso, então, por causa da fragilidade humana, o Senhor não prolongará aqueles dias, porque se prolongasse, ninguém seria salvo. A Bíblia diz, em Romanos 11, 25 e 26, a Bíblia diz que quando o Senhor voltar ao fim da tribulação, todo Israel será salvo. A Bíblia fala em Romanos 11, 25 e 26, que na volta do Senhor, pondo fim ao reinado do anticristo, toda a nação israelita vai olhar para aquele a quem traspassaram. E quando olhar para aquele a quem traspassaram e virem ali as feridas nas suas mãos e nos seus pés, vão chorar como quem chora pelo primogênito. E o próprio Senhor disse isso, Ele disse, vocês não me verão mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Então a palavra de Deus fala que Israel será salvo naquele dia quando o Senhor voltar. Mas, se a tribulação fosse um período mais prolongado, ninguém, nenhum judeu, estará vivo para a volta do Senhor. Então o Senhor encurtou aqueles dias, para que as pessoas sobrevivam e para que possam ser salvos, especialmente no caso dos judeus que crerão no Senhor quando Ele voltar. Mas o texto prossegue e fala de outro motivo. O texto fala, ninguém seria salvo, e termina dizendo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Esse é o segundo motivo. Por que Deus vai encurtar aqueles dias? Deus vai encurtar aqueles dias porque muitos naqueles dias serão salvos pela fé em Jesus. E por amor deles, como um pai amoroso, Deus vai encurtar aqueles dias.
A Bíblia diz em Daniel 12:1 que serão salvos todos aqueles que foram escritos no livro da vida. Essas pessoas são chamadas de eleitas, são pessoas que o Senhor escolheu. Essas pessoas serão salvas naquele dia. Apocalipse, naquele período, Apocalipse no capítulo 7 fala dessa multidão. Veja na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 7. Veja quantas pessoas crerão no Senhor naqueles dias, e o Senhor, por amor delas, vai reduzir aquele período. Veja Apocalipse 7, 9 a 14. Diz assim, Apocalipse 7. São essas as pessoas que são objetos do favor especial de Deus naqueles períodos. É uma graça aliviadora. Deus conhece essas pessoas, conhecerá essas pessoas e reduzirá aqueles dias para trazer alívio a essas pessoas. O texto diz em Apocalipse 7, 9 a 14. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Vejam, são pessoas, é uma grande multidão, diz o texto. Uma multidão que ninguém pode enumerar. Vejam agora o versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: esta grande multidão que ninguém pode enumerar, que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? E a resposta: respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Os convertidos da tribulação lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. São os escolhidos de Deus, que não se curvaram diante do anticristo, que creram no Senhor. E o Senhor, por causa deles, por amor deles, vai reduzir aquele período. Será um período de muita dor para eles também. Em Apocalipse 6, vire a página da Bíblia um pouquinho. Em Apocalipse 6, versículo 9, o texto fala do sofrimento deles. Veja o que diz. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, Apocalipse 6, 9, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. O texto mostra no céu as almas dessas pessoas. É interessante esse texto, porque muitas pessoas creem que as almas das pessoas que morrem começam a dormir. Existe a doutrina do sono da alma, no adventismo do sétimo dia, em outras seitas. Dizem que a pessoa, quando morre, a alma da pessoa dorme. Por isso Jesus disse ao ladrão: hoje mesmo estarás comigo no dormitório. Foi isso que ele falou? Não. Hoje estarás comigo no paraíso, desfrutando ali do paraíso. É claro, não ia estar dormindo no paraíso. Por que eu vou no paraíso para dormir? Não existe isso. Hoje estarás comigo no paraíso, no pleno gozo da glória. E aqui nesse texto nós vemos as almas daqueles que foram mortos por causa do testemunho de Jesus ali, despertas, falando: Senhor, até quando o Senhor não fará justiça do sangue, do nosso sangue que foi derramado? E o Senhor fala para eles esperarem. Outra informação importante: tem gente que pensa que no céu a gente vai ter amnésia. Vamos chegar lá no céu, não vamos saber de nada. Quem sou eu, onde estou? E vai chegar um anjo e vai dizer: você está salvo. E eu vou dizer: salvo do quê? Do pecado. O que é pecado? Do pecado na terra. Que terra? Enfim, eu vou chegar lá como um grande ignorante, né, que não sabe nada, que não lembra de nada, que, enfim, e vão ter que me explicar tudo. E olhe lá, porque vão me esconder algumas coisas para eu não ficar triste. Né? Se eu contar tudo para ele, vai ficar triste. Não. Aqui nós vemos as almas dos salvos ali no céu plenamente conscientes de tudo o que tinha acontecido. Plenamente conscientes. Sabendo que foram mortos. Sabendo que os seus assassinos estavam vivos. E recebendo a informação de que os seus companheiros serão mortos também.
Não é uma boa notícia, hein? Surpresa. Aguardem. Eu tenho que esperar que matem os seus outros amigos. Você vai dizer, mas como é que eu vou saber disso tudo no céu e ficar alegre? No céu não há espaço no coração para tristeza. Há espaço para informação na cabeça. Mas não há espaço para tristeza no coração. A gente não entende isso. Porque para nós, a informação está ligada ao coração. Se a informação é boa, o coração fica alegre. Se a informação é ruim, o coração fica triste. No céu não vai funcionar assim. No céu terei toda a informação, mas não terei nenhuma tristeza. Como? Não sei. Tem que esperar chegar lá. Mas eu não saberei no céu menos do que eu sei aqui. Pelo contrário, no céu saberei mais do que eu sei aqui. Então esse texto mostra isso. Esse texto mostra o sofrimento dessas pessoas, e o Senhor aliviará aquele período, reduzirá aquele período, porque essas pessoas Ele ama e quer poupá-las de sofrimento maior. Nós vemos no Apocalipse 6 ainda, no versículo 2, que aqueles dias serão dias de muita dor, e o Senhor os reduzirá também por causa dos seus eleitos. O capítulo 6, no versículo 2, diz o seguinte: Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. É uma alusão ao anticristo que vai vencer e governar tudo. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Período de muitas divisões e intrigas entre os homens e assassinatos. Versículo 5 mostra algo mais. Fala de um cavaleiro com um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E o texto diz que João ouviu uma voz dizendo: 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. É um período de fome, alimento muito caro, é um dia inteiro de trabalho, 1 denário, para conseguir uma pequena porção de alimento que dá para uma pessoa só. A grande tribulação vai ser um período de fome, de carestia. Versículo 7. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem. E eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com mortandade e por meio das feras da terra. Milhões de pessoas sendo mortas por doenças, por fome e por feras na grande tribulação. A grande tribulação vai ser um período de muito sofrimento, e o Senhor então reduzirá esse período por causa dos seus escolhidos. E nós vemos então nisso a graça aliviadora de Deus. O terceiro traço da tribulação é o engano revelador. Mas eu não vou falar sobre o engano revelador hoje. Vou falar sobre o engano revelador na próxima oportunidade, quando nós falaremos então dos versículos 23 a 28. E o que eu quero dizer para concluir, depois de ter falado sobre essas duas marcas, e em especial a graça aliviadora, eu quero destacar, para conforto, para consolo dos irmãos, a verdade acerca do nosso Deus, de que Ele é um Deus que mesmo em meio às trevas e ao castigo, Ele é um Deus que mostra a sua graça. E por que eu quero enfatizar isso para vocês? Eu quero enfatizar isso para vocês porque quando nós estudamos escatologia, nós tendemos a situar essas coisas todas num futuro distante de nós. Nós tendemos a ler a escatologia como algo, como episódios épicos, como aventuras grandiosas e coisas realmente assombrosas que vão acontecer num tempo que ainda há de vir e quando de fato não estaremos aqui. E podemos olhar para tudo isso como apenas textos que satisfazem a nossa curiosidade acerca do amanhã. E de fato é bom saber essas coisas, não só para satisfazer a nossa curiosidade,
mas pelas razões até que o pastor Thomas citou no boletim, na pastoral que ele escreveu nesta semana, falando sobre o valor prático, aplicativo da escatologia. Por isso é bom conhecermos essas coisas. Mas eu quero destacar uma verdade teológica no meio disso tudo, uma verdade teológica relacionada a nós que vivemos hoje aqui e que enfrentamos hoje, em algum contexto em que estejamos envolvidos, algum grau de grande tribulação. Nós, todos, num grau ou noutro, enfrentamos grandes tribulações. E quando nós olhamos o texto que lemos e vemos que existe em Deus, mesmo nos momentos da tribulação mais densa que a história humana já viu, mesmo quando olhamos para este momento, nós somos capazes de ver o Senhor sendo gracioso e trazendo alívio ao seu povo. E eu quero destacar isso aos irmãos antes dos irmãos saírem. O nosso Deus conhece a sua tribulação. E Ele é um Deus que na tribulação é do seu feitio, é do seu caráter, trazer alívio nesses momentos. É assim que Ele faz. Ele fará isso quando as tribulações chegarem num ponto simplesmente indizível. Ele fará isso quando a tribulação chegar no máximo, no seu apogeu. Ele fará isso. Isso mostra que Ele faz isso também em outros contextos em que o seu povo sofre, em outros contextos em que o seu povo enfrenta tribulação. Você, irmão e irmã, talvez enfrente uma grande tribulação na sua casa. Você, irmão ou irmã, talvez você enfrente uma grande tribulação na sua vida pessoal. Você que é crente em Cristo não entende isso. Talvez você enfrente uma grande tribulação na sua família, no seu trabalho, em outros ambientes, enfim, que o drama humano abrange. Mas nós aprendemos na Escritura que o nosso Deus é um Deus que estende a sua mão para o seu povo quando a tribulação está vigorando. O livro de Isaías, no capítulo 63, mostra o que aconteceu, desta vez não no futuro, não fala do futuro, mas desta vez fala do passado. Fala do que aconteceu com o profeta Isaías. O profeta Isaías viveu tempos difíceis e ele se sentiu muito angustiado e abatido. Ele lamenta, ele clama, ele chora, ele derrama seu coração em angústia. Ele diz no capítulo 63, no versículo 15, vejam a súplica dele, e vejam como a súplica dele pode ser a sua súplica também. Ele diz em 63:15, atenta do céu, e olha da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? Senhor, o Senhor não faz nada. O Senhor não faz nada. Olha para nós. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. O Senhor não age mais. O Senhor parou de agir. Eu peço, eu clamo, e o Senhor não age. As suas misericórdias se detêm. Mas Tu és nosso Pai. Tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor é o Teu nome desde a antiguidade. Ó Senhor,
Por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que te não temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Só por breve tempo foi o país possuído pelo teu santo povo. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste, como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os homens tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundície. Todos nós murchamos como a folha, as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai. Nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das suas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Temos sofrido tanto, Senhor, diz o profeta. Os ímpios prosperam, fazem o mal, nos pisoteiam. Nós ainda temos que lidar com o nosso próprio pecado. E o Senhor não se manifesta, o Senhor não age no nosso meio. E o Senhor, então, na sua graça, na sua misericórdia, responde ao profeta no capítulo 66, dizendo que ele um dia manifestará o seu favor. Ele se manifesta ao seu profeta e diz que um dia ele vai pegar o seu povo no colo, como a mãe que amamenta um bebê, e vai saciar a fome dos seus filhos, vai amamentá-los nos seus braços. É assim que o Senhor faz. Nós passamos por tribulações, não entendemos, mas o Senhor sempre, sempre, no meio da tribulação, reserva um tempo de basta, de socorro e de alívio. O profeta que mais sofreu na história de Israel talvez tenha sido o profeta Jeremias. Ele diz no capítulo 3 das Lamentações, veja como a oração é a oração nossa, é a oração que nós enfrentamos tantas vezes. Ele diz no capítulo 3 de Lamentações, ele diz o seguinte: eu sou o homem que viu a aflição, eu sou o homem que viu a aflição, pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra minha mão, de contínuo, todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair, agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado.
Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amargura, saciou-me de absinto. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então eu disse, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Essa é a sensação que temos tantas vezes. O Senhor nos abandonou, que sofremos a aflição, sofremos a angústia, e o Senhor nos faz sofrer ainda mais e não responde à nossa súplica. Mas o profeta diz no versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus o pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. É assim que o Senhor faz. Ele entristece por um tempo, mas traz alívio. A palavra de Deus, na escatologia bíblica, mostra a firmeza do braço do Senhor, trazendo justiça e trazendo fúria sobre a terra. Mas no meio de toda essa angústia, no meio de toda essa calamidade, o Senhor tendo misericórdia do seu povo e trazendo alívio sobre ele. E é assim que ele tem feito ao longo da história. E é assim que ele há de fazer conosco também. Nós temos nossas grandes tribulações. Nós temos, todos nós. Mas aprendemos na palavra de Deus, que por sua graça e por sua bondade, ele traz a resposta, ele traz o alívio, porque ele não rejeita para sempre, não entristece de bom grado os filhos dos homens, e cedo ou tarde trará alívio àqueles que sofrem e que pertencem a ele. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque a sua palavra mostra quem o Senhor é, mostra como o Senhor age em meio às tribulações que nos sobrevêm. Sua palavra mostra a sua misericórdia, mesmo quando padecemos, e isso nos traz alívio ao coração. Muito obrigado, Santo Deus, porque podemos confiar num Senhor maravilhoso assim. Podemos olhar para a sua palavra e aprender dela, que ainda que padeçamos e soframos, temos um Senhor no céu que é misericordioso, que olha para nós e que traz alívio. Obrigado por isso, obrigado por essa esperança. E continua, Deus, a trabalhar em nós, nas nossas grandes e pequenas tribulações, trazendo alívio no momento oportuno, para que aprendamos do Senhor e da sua graça, aprendamos do Senhor, da sua bondade, da sua paciência e misericórdia. Em nome de Jesus pedimos. Amém.